Olá, professores! Muito bem-vindos a mais uma TPC dos anos iniciais do componente de língua inglesa. Nosso tema hoje é STEAM e eu estou com convidadas aqui especiais, né? Estou aqui com a Renata. Oi, Renata, tudo bom? Bom dia, Lê, tudo bem? Quer se apresentar? Bom, é a minha primeira TPC aqui de inglês. A primeira TPC Bom, de inglês com a Renata. Eu sou a Renata, formadora aqui da EFAP. E vou aproveitar, Lê, fazer minha autodescrição, tá bom? Eu sou uma mulher de 1,55 m, tenho cabelos castanhos, estou utilizando uma franja, utilizo óculos e estou utilizando uma camiseta, aliás, uma blusa cinza. E, Ale, muito bem. Além de mim, né? Isso. Estar estreando aqui, além de estar estreando aqui na TPC de inglês, nós temos mais duas convidadas, duas doutoras, porque afinal aqui hoje, né, vamos falar sobre STEAM, como a Ale falou, e doutora é quem tem doutorado, ou melhor, doutoras aqui. Bom dia! Bom dia! Que prazer estar aqui com vocês hoje, estreando aqui também nessa TPC aqui de língua inglesa. Que chique, né? Então, eu me chamo Terezinha Marisa Ribeiro de Oliveira, sou formadora EFAP, vou fazer a minha autodescrição. Eu tenho 1,55 m, a mesma régua da Renata. 1,55 m, eu tenho cabelos castanhos, eu sou branca, estou usando uma blusa cinza, uma calça, um moletom azul e um tênis cinza. Então, eu, né? Olá para todas, né? Bom dia, Kimie. Bom dia. Então, eu sou Kimie Simokomaki, formadora da EFAP também. E como vocês podem ver, também sou oriental, né? Uso óculos. Ele tem o cabelo na altura do ombro. E hoje estou usando, então, uma calça jeans, uma blusa listrada, né? Branca listrada, e um pullover também manchadinho de cinzas e branca. Muito bom, agradeço aí a presença de todas, né? Daqui a pouco vocês já vão entender o porquê que elas estão aqui, o que elas vieram fazer aqui, tá? A gente já vai falar daqui a pouquinho. Antes de mais nada, a gente vai chamar o diário de bordo para vocês pegarem os materiais de vocês, né? O que vocês quiserem anotar, anotem tudo, porque hoje realmente nós temos um tema bem gostoso. Daqui a um minutinho a gente volta. Vamos lá para o nosso percurso formativo? Ó, a gente vai falar os objetivos, vamos fazer uma sensibilização, vamos falar dos documentos curriculares, aí vai ter uma interação, abordagem STEAM, ciências de modo lúdico, as meninas na ciência, né, as mulheres na ciência, o STEAM no Brick by Brick, o STEAM no Hello Kids, falar um pouquinho do que pode acontecer no desdobramento, avaliação, referência, os informes e o encerramento. O nosso objetivo de hoje, então, é compreender a abordagem STEAM e a sua importância para as aulas de língua inglesa e incentivar o desenvolvimento e gosto pelas ciências a partir das aulas de língua inglesa. Vamos para a nossa sensibilização? Para você, professor, qual a importância das ciências, da tecnologia e engenharia
Artes e Matemática para as aulas dos anos iniciais. 2 minutinhos, responde aí pra gente contribuindo no chat. É Luma se chama Luma Congresso. Olá, muito obrigada por todas as contribuições. Vou ler algumas aqui para a gente começar, né? A Sueli colocar, inserir a criatividade e a curiosidade na realidade atual do mundo, né? A Sheila, contribuir com o desenvolvimento integral, criatividade e vivência, curiosidade, criatividade e conexão em ação, a Fanny colocou aqui pra gente. Tem também a Ana Cristina falando de multidisciplinariedade, isso é bem bacana, né? E a Graciete falando para desenvolver a criatividade e vivência na atualidade. E aí, Renata, o que você tem para dizer pra gente sobre o STEAM? Olha, Ale, eu gostei muito dos comentários que você pontuou aí, né? Muitas contribuições. Posso ressaltar um? Pode. Que eu achei que tem, assim, tá muito relacionado à nossa conversa de hoje. A Roberta falou que todos os componentes curriculares contribuem para o desenvolvimento integral das crianças. E sendo assim, então, todos devem ser trabalhados nos anos iniciais, né? Não só com a ênfase ali na alfabetização. E é exatamente isso que nós vamos fazer um pouquinho hoje, né? Nós vamos conversar um pouco sobre esses outros componentes. Aliás, não necessariamente sobre esses outros componentes, mas um olhar para perspectivas relacionadas a esses outros componentes. Isso mesmo. Lembrando que a língua inglesa, né, ela não é para ser trabalhada pura, né? A gente não trabalha mais o componente de língua inglesa de forma pura, só a língua. A gente trabalha nessa interdisciplinaridade mesmo, né? Exatamente. É muito isso que você falou. E aí, pensando no STEAM, Ale, a gente tem ali muitas abordagens que podem ser trabalhadas relacionadas propriamente ao STEAM, né? Nós temos, pensando só no recorte histórico rapidinho, a gente tem o STEM, que surgiu lá em 1990, que inclui, né, que incluía, no caso, só ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí, décadas depois, a gente pode considerar que tem uma atualização, né, dessa perspectiva, incluindo aí as artes, né? E por isso, STEM.
ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E é uma perspectiva, né, Ale, que, aliás, é uma abordagem muito relacionada às metodologias ativas, né, que vem, primeiro, parte lá da perspectiva da resolução de problemas, considerando o trabalho por projetos e tendo em vista, né, essa questão transdisciplinar que você já acabou de falar. E aí, além disso, nós temos também, lá a partir de Dewey, há quase 100 anos, um foco, né, no nosso estudante, uma abordagem com foco muito no nosso estudante, com foco central ali no nosso estudante, e aí tem um pouco de influência também do design thinking, que tem como foco, né, as pessoas, a resolução de problemas focada ali nos problemas reais que as pessoas enfrentam. E essa perspectiva, né, veio, né, de outros países, e aí a gente vem para o nosso país, com a influência do STEAM no nosso país. E aí, a gente pode considerar, assim, aqui na educação básica, né? A relação entre a física, a química, a biologia e a matemática. E é por isso que nós temos aqui as nossas convidadas, a Terezinha e a Kimie. Elas são doutoras. Sim. Fala um pouquinho mais sobre o seu, Terezinha, fazendo um favor. Eu sou doutora em ensino de ciências e matemática, né? E as pesquisas sempre em formação, determinando o trabalho da educação como tema transversal dentro dessas áreas. Então, aí a importância, porque matemática é uma disciplina, uma área, disciplina, que pouco se fala da educação ambiental. É devido mais, acho que, a um contexto que a matemática ela ficou muito dentro de caixinhas e aquele velho conceito que a matemática é difícil, que os alunos não gostam, o que é o contrário. A gente percebe pelas pesquisas e trabalhando com isso, principalmente quando eu trabalhei com histórias em quadrinhos, nessa... assim, para desmistificar a matemática como algo complicado de se fazer. Por isso que é importante você colocar junto com, por exemplo, a arte. Sim. Então, quando você abre o campo matemático para outras áreas entrarem dentro desse campo, a perspectiva do aluno ampliar os seus conhecimentos é muito maior. Então, você percebe que ele vai ter uma interação e aquilo para ele deixa de ser complicado. E isso é importante. Então, nas minhas pesquisas, eu percebi que, tem alguns artigos publicados dentro dessas áreas, que o aluno, na verdade, ele gosta, ele passa a achar que é difícil em uma determinada fase, porque a matemática fica muito no campo muito distante do cotidiano dele. Por isso que as novas metodologias, elas sempre tentam trazer o aluno para o cotidiano, para que ele consiga fazer essas inter-relações. E isso é um ponto que a gente, nas pesquisas, percebe que quando você se trabalha de uma forma diferenciada, metodologias ativas, resolução de problemas é importante, e quando você coloca essa resolução de problemas dentro de um outro contexto, o aluno passa a gostar. Porque nos anos iniciais eles adoram matemática, eu percebo que eles gostam muito de matemática. Lá nos anos finais que eles passam a ter uma resistência, mas às vezes é o formato que lhe apresenta uma matemática. Tem. Muito obrigada, Terezinha. E você, Kimie? Então, Renata, o meu trabalho no doutorado foi uma pesquisa básica, né, basicamente com vespas, né, e em genética, né, específico em genética. Então, foi como se diz, para ver relação da vespa, uma vez, por exemplo, numa cidade, por exemplo, Ribeirão Preto, a outra em São Carlos, né. Então, para ver basicamente, né, a estrutura do parentesco, qual é o comportamento, entendeu? E aí, claro que você estudando esses animais, você pode transferir, então,
né, para outros animais ou para os seres humanos, porque envolve tudo, né? Comportamento, genética, matemática, principalmente estatística, né? E as outras teorias. Mas foi muito bom. Dá para fazer assim uma estatística de reprodução? Dá para fazer. Nossa, Para legal, ver, né, o nível de parentesco também dos insetos, né, e da gente, né? Por exemplo, de um ninho para o outro, né? Qual que é o grau. Olha que bacana. Eu participei de um congresso do STEAM na Finlândia. Olha só. Mas assim, eu tenho participado, porque eles estão fazendo online agora, né? Mas eu pretendo ir para lá. Guardar dinheiro, que me Renata e Alexandre, eu vou guardar dinheiro para isso. Eu achei que você estava querendo aqui. Não, e que você falou, já vamos seguir essa pesquisa, na parte dos anos iniciais, é muito grande lá. Eles são super envolvidos com essa área. E aqui no Brasil é recente. É muito recente, é verdade. Isso que a Terezinha falou é legal de marcar mesmo, né? Alguns países já estão trabalhando dessa forma há algum tempo já, desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo o quanto é significativo esse estudo para o aluno, né? O quanto ele trabalha a língua com as ciências, com a matemática, né? E tecnologia, e aí vai ficando cada vez mais simples para ele, porque faz parte do cotidiano dele, né? Sim. É bem bacana isso. E aí, né, Ale? Fala. Elas estão aqui não somente, né, pelo fato de serem doutoras aqui em matemática e biologia, mas também pelo fato de serem mulheres. Doutoras nessas áreas, né? E é muito importante nós, enquanto professores, né, profissionais de educação, incentivar a participação das nossas estudantes nessas áreas, nesses componentes, né? É fundamental isso. E como a gente sempre fala aqui, né? O inglês, nessa fase dos anos iniciais, é para que eles tomem gosto pela língua e para que eles possam realmente, ao longo de suas vidas, sentirem que pode falar inglês, né? E aí a gente parte para ciências, né, Renata? Que é a mesma coisa. Então, dentro dos anos iniciais, que eles tenham gosto pela ciência, gosto pela matemática, né? Gosto por essas disciplinas que vão desenvolver vários tipos de habilidades, né? Exatamente. Falando em habilidade, nós temos a nossa... as competências aí gerais. Nós temos as nossas competências aqui, né? Que é exercitar a curiosidade intelectual, né? Recorrer à abordagem própria das ciências, né? Que é a investigação, reflexão, análise crítica, imaginação, criatividade, para investigar as causas, elaborar e testar as hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, plugadas e desplugadas, né? Vamos lembrar aqui, com base nos conhecimentos das diversas áreas. E aí, nas práticas pedagógicas? Nós podemos considerar também, né, o STEAM a partir dos pensamentos, né? E aí, fundamentado no nosso currículo, nós temos aí o pensamento crítico, o pensamento criativo e o pensamento científico. O pensamento crítico, né, como já colocaram inclusive aqui no chat, está relacionado, né, à reflexão sobre as necessidades sociais atuais que nós temos, né? Considerando quais são as possibilidades que nós temos para resolver esses problemas sociais. Então, partindo ali do nosso, considerando a centralidade no nosso estudante, quais problemas ele tem ali no dia a dia dele, no cotidiano, e como partir disso para possíveis soluções, né? Reflexão sobre isso e possíveis soluções. Nós temos ainda o pensamento criativo. E aí, acho que eu lembro da TPC, lá de tecnologia, quando a gente tratou a questão do pensamento criativo, que é muito importante a gente desconstruir os mitos relacionados à criatividade. Porque todo mundo
pode ser e de fato é criativo em determinados momentos da nossa vida, né? Isso não está restrito só a quem trabalha, por exemplo, com artes, né? Mas dá para ser muito criativo na matemática, na biologia, em todos os componentes. E é importante a gente focar nisso. E um outro mito que eu gosto muito é que o Resnick fala que a criatividade não surge assim como a maçã caiu na cabeça, surgiu uma teoria. Não, assim, por mais que se tenha, né, culminado nessa situação, foram muitas outras situações que aconteceram antes que chegaram nesse ponto, né? Não surgiu assim como um raio. Uma preparação, né? Você tem que ter uma preparação prévia, alguns conhecimentos prévios para daí despertar, né? E é a partir disso que a criatividade pode ser ensinada, né? A gente vai estimulando o nosso estudante para que se tenha essas ideias desenvolvidas, tal. E aí nós temos também, né, Ali, o pensamento científico, que aí está relacionado à investigação de qualquer objeto, né? Para qualquer investigação, por exemplo, a gente precisa ali, né, partir de algumas perguntas de pesquisa. Quais são as hipóteses que se tem a partir dessa pergunta? Quais são os objetivos, né? Às vezes, a que eu pretendo chegar, às vezes, né? Quais são os métodos ali? Eu vou observar, eu vou coletar informação. E também as etapas. E a gente... quais são as etapas que serão desenvolvidas para se chegar ao que se ao lugar que se pretende chegar, né? E conversando sobre isso, você me lembrou do pensamento computacional, né? Isso. É muito semelhante quando a gente utiliza a decomposição ali. Como se fosse um passo a passo, né? Uma etapa, e cada etapa para a gente ir colocando, né? Exatamente, assim. Lembrando a Ana e a Rosa, comentário delas ali. Se a gente vai viajar, por exemplo, qual que é a primeira coisa que tem que ser feito? Arrumar mala. Para arrumar mala, quais outras coisas que precisam ser feitas? Então, é bem isso que você falou. Identificar esses passo a passo para se chegar ao que se pretende. Ao que se pretende. Muito bom. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre as mulheres na ciência, né? Que exemplos que a gente tem, como que a gente vê aí, eu vou pedir aqui para a Terezinha, para que me então, falar um pouquinho para a gente. Falar um pouquinho da Marie Curie. Falar um pouquinho dela é exemplificar uma das maiores mulheres de toda a história, né? Ela foi considerada uma das mais influentes mulheres de toda a história da nossa humanidade. Marie Curie foi uma mulher que ela teve muita dificuldade, porque quando ela queria estudar na Polônia, ela não pôde estudar. Com 15 anos, aí ela foi para a França, aos 17. Muito tempo, ela ficou até próximo da universidade para poder... E sobreviveu com pão e chá. Nossa! Pão e chá. Então, veja, já tinha um dom para aquilo, uma persistência e um foco do que ela queria, né? Isso é uma coisa, assim, para nós é brilhante, porque às vezes a gente tem as facilidades e essas facilidades acabam por desestimulando, muitas vezes, quando você não tem um foco do que você queira. Por isso que sempre falam do projeto de vida, você ter um projeto de vida, você ter um foco. No que se falava dela antigamente, ela tinha uma visão do que ela queria chegar, onde ela queria chegar e onde ela chegou, né, imaginando tudo isso. Só que ela é considerada a mãe da física moderna, porque ela tem trabalhos, né, na parte de física atômica e radioatividade. E ela ganhou 2 prêmios Nobel, né? Uma mulher. É a primeira. 2 prêmios Nobel. Vocês sabiam também que a filha dela também ganhou um prêmio Nobel de Química? Nossa, eu não sabia. Sim. E ela tem uma outra filha. A outra filha não ganhou prêmio Nobel, mas ela foi responsável
por a gente ter esse legado da Marie Curie. Porque foi ela que escreveu toda a vida, a biografia, né? Então, até ela fala, eu sou a única da família que não ganhou o prêmio Nobel, entendeu? O segundo prêmio Nobel da Marie Curie, vocês acham, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Você acha que às vezes o amor pode atrapalhar um prêmio? Sua vida amorosa pode atrapalhar? Vocês acham que pode? Não é. Olha, eu acho que nesse caso atrapalhou. Se eu estou perguntando, né? Alguma coisa aconteceu. Quase, né? O que você acha, Guilherme? Depende, né? Por exemplo, eu acho que na época dela, né? Na época dela, atrapalhou bastante, né? Porque são duas, como se diz, o pensamento é diferente entre o homem, entre a mulher. Hoje eu acho que é mais, não digo que tirou esse foco, mas continua. É que o marido dela faleceu, né? Primeiro do que ela. E ela teve um envolvimento amoroso. Sabe quem defendeu ela para que ela não perdesse esse prêmio? Esse segundo prêmio Nobel? Albert Einstein. Albert Einstein falou que a vida amorosa dela não tinha nada a ver com o trabalho dela. E que ela era merecedora do prêmio Nobel, o segundo prêmio dela, que foi em 1911. Agora tem uma pergunta para você. Teve algum outro ganhador homem do prêmio Nobel que teve a possibilidade de perder o prêmio por causa disso? Ai, não me lembro. Muito difícil, né? Nossa. Aí já é porque outra geralmente história. é outra história. Ele está desenvolvendo a masculinidade dele, né? Agora, no caso dela, por ser uma mulher, nessa época. Então, agora você veja a importância dela, né, no contexto histórico, mas veja que ela foi sepultada no Panteão da França com glórias, e que lá só tem os grandes, né? Só tem os grandes da história da França. E ela foi por mérito próprio. Primeira mulher por mérito próprio, dela mesma. Mas ela, para ter essas descobertas, ela pagou com a vida também, né? É bom colocar que o material que ela utilizava é extremamente radioativo e não tinha conhecimento. Então, hoje, todo o material dela, diários, roupa, o que for, está todo ele em caixas de chumbo, lá na Biblioteca Nacional da França. Por quê? Porque eles têm alto grau radioativo e só daqui a 1.500 anos que vai poder ser utilizado. Sim, porque quem quer ter contato com o diário dela, com as anotações dela, tem que vestir roupa especial, tem que assinar um termo que se responsabiliza por todo esse processo. E o interessante, né, que da época que ela descobriu todo o rádio, polônio, que ela deu em homenagem à Polônia. O nome, né, ela com o marido, a Polônia, né, que legal pra caramba. Mas, durante o ano de 1980, muitas pessoas começaram a morrer de câncer. E aí, o que foi descoberto que era o laboratório dela que estava causando. Que interessante. E aí, o que aconteceu? Lá, é conhecido como Chernobyl de Sena. Do Sena. Mas, além dela, nós temos uma brasileira também, né? Que vocês trouxeram aqui, né? Sim. Sim, nós temos a Sônia Guimarães, né, que é doutora em Física pela Universidade de São Carlos e foi a primeira negra a lecionar, então, no ITA. Okay? E foi estudante da escola pública, né? Foi a primeira, né, da família a entrar para a faculdade, que defensora da presença de mulheres nas áreas de exatas no ITA. Muito importante, né? Ela faz uma campanha grande feminista, né? Ela é bem ativa do poder da mulher, de ela ter o direito, né, de estar nesses locais que são ditos apenas locais para os homens masculinos, né? Entendeu? Então, acho que isso é interessante. Muito legal, né? Muito legal.
Só voltando um pouquinho, nós temos um comentário aqui no chat, Elê, da Maria, falando que visitou a casa dela lá na Polônia. Olha, Ah, da na Maria do Polônia, Rio. da Rico. Olha que legal! Conta Bacana, mais aqui pra gente, que Maria, como bacana. foi essa experiência. Ela só pôde da Polônia, porque na França é proibida. Tem Não até arames pode. farpados, que você não pode entrar. De jeito nenhum. Bom, e aí nós temos uma terceira mulher aqui que vocês Sim. trouxeram também. Joana Dobenheiner. Isso. Ela nasceu na Tchecoslováquia, né? Que É isso mesmo, nasceu lá. antiga, né? Porque hoje ela não existe mais. E veio para o Brasil. Quer dizer, lá ela estudou em Munique, ela estudou na agronomia e veio para o Brasil em 1950 para trabalhar aqui. E começou a trabalhar com microbiologia do solo. E aí ela, estudando, né, descobriu, por exemplo, que as bactérias poderiam fixar, né, o nitrogênio, né, com as plantas, né? E com isso diminuir, então, como se diz, o uso de fertilizantes ou nitrogênio, né, nessas plantas. Foi muito bom. E ela foi uma das indicadas para o Prêmio Nobel de Química, né? Foi super interessante. Casou lá e veio para cá no Brasil e estamos aqui. Inclusive, ela tem vários cientistas de renome que hoje trabalham e que foram alunos dela, que ela orientou, que ela... são inúmeros que tem Então, na verdade, além dela fazer isso, ela formou pessoas competentes para estarem trabalhando na nossa ciência. Isso é uma coisa, assim, louvável. Ela também teve um filho assassinado em 1977, e aí tem até um prêmio que foi instituído para o filho dela. Foi um trauma, mas é muito legal. Muito legal o trabalho dela dentro do Brasil. Então, como vocês estão falando de mulheres, meninas na ciência, dia 11 de fevereiro é o Dia Internacional, né, das Mulheres e Meninas na Ciência, que, né, segundo a ONU, né, instituiu isso para incentivar. E hoje, só complementando, por exemplo, os órgãos no Brasil, né, não vou falar o nome, mas os órgãos, né, que financiam a pós-graduação, tudo, em 2020 verificaram que 58% das bolsas, né, estricto sensu, são mulheres. Já pensou? Olha que maravilha! Estamos dominando. E o órgão, né, financiador também do Estado de São Paulo foi em torno de 57% também. A peste. Só que assim, por exemplo, os homens estão mais na área de exatas e de engenharia. É importante destacar, né? Esses dados. E estão incentivando, né? Esses órgãos estão incentivando as meninas e as mulheres para entrarem na pós-graduação e, consequentemente, na ciência. Muito importante, né, a representatividade nas ciências, né? E vocês duas aqui são um grande exemplo que a gente tem, né? Com certeza. A presença de vocês aqui é fundamental. Nossa, estou me sentindo importante. Estou me sentindo... Mas são. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, assim, vocês doutoras, né, que estão aí estudando, estão criando e tudo mais, qual a importância da língua inglesa para vocês na profissão de vocês? Fala. Muito importante. É a segunda língua. Como se diz na pesquisa, você tem que saber inglês. E a segunda língua. Sem inglês, você não consegue quase nada. Então, é muito importante. Tanto na leitura, como para escrever, né? Tudo mais. A gente tem muitos autores de língua inglesa. E aí a gente precisa conhecer o que o autor fala. Muitos desses artigos não são traduzidos para o português. Então, é preciso você entender a língua. Além do que, para você fazer um mestrado e doutorado, você tem que fazer o exame de proficiência. Então, você tem que saber a língua inglesa. Por isso que a criança tem que ser incentivada desde cedo a ter a língua portuguesa extremamente bem trabalhada, que eu acho essencial, e o inglês. Por quê? Porque ele vai te abrir portas. Muitas vezes você não tem a oportunidade de ter um bom trabalho porque lhe falta a língua inglesa. A que a gente fala é aquela fluente, onde você lê, escreve,
né? Sim. Participa de congresso. Participa de congressos. Esse que eu falei da Finlândia, totalmente em inglês. Tem o finlandês também, mas eles colocam mais no inglês. Então, aí a necessidade de você saber a língua inglesa é essencial. Eu sempre quando eu conversei com os meus alunos, eles me perguntavam, eu falei, comece já. Comece já, porque você vai... na verdade, na infância, a plasticidade do cérebro e na adolescência ela é muito maior. Então, por isso que se fala da aprendizagem das línguas nessa fase da vida, né? Porque depois você tem uma plasticidade, você aprende, mas é com mais dificuldade. Verdade. Você tem que se doar mais, É verdade. certo? Se vocês deixarem falar, eu falo o dia inteiro. Bom, então vamos seguir, Ale. Vamos vamos fazer uma interação? Vamos saber, assim, de vocês aí, para vocês colocarem no chat, responder um pouquinho, de que forma que a gente pode explorar, então, os pensamentos crítico, criativo e científico nas nossas aulas aí dos anos iniciais. 2 minutinhos, a gente já volta. Acho, não sei, Porque ano são eleitoral. empresas- Não, são... Olá, professores. Muito obrigada por todas as contribuições. Vou ler algumas aqui. A Isabel colocando pra gente. Com experiência simples, nomeando passo a passo as palavras em inglês. É isso mesmo, porque ele tem que aprender, né, o passo a passo aí, as palavras, né? O pessoal tá agradecendo, falando que tá uma ótima formação. Tá mesmo, gente. Aqui, pessoal maravilhoso, né? Trabalhando aqui com a gente. A Lucinéia está trabalhando atividades desafiadoras para os alunos. Com certeza, né? Cada hora desafiando um pouquinho mais, né? Isso é interessante. A Mariana, de forma que um complemente o outro, né? O Rogério, refletir a realidade em entrevistas, reportagens. A gente pode trazer também, né? Algumas coisas assim. A Ana Cristina, intercâmbio com alunos de escolas de línguas nacionais. Bem bacana trazer experiência, né, de outras pessoas. A Maria, estamos formando alunos protagonistas de seus pensamentos e suas criatividades. Muito bacana, Renata. Nossa, excelentes os comentários Tá aqui, ó. Todo mundo falando que excelente formação, né? Graças a Terezinha Quimier. Aqui me com Todos certeza. nós. Todos O nós. grupo. O grupo. E aí Muitos a gente, né, comentários. já vai começando aí a encerrar, né, mostrando um pouquinho aí dos livros, né, que a gente está trabalhando, o Brick by Brick, o Hello.
Eles vão trabalhar muito, né, de forma interdisciplinar. Pode ir passando, né? A gente vai trabalhar, por exemplo, aí com os vocabulários, né, de cada coisa, e aí eles vão trazendo outros assuntos, vão trazendo outros problemas, né? Aí, por exemplo, né, a doação, e aí a gente já pode falar um pouquinho de desigualdade, a gente já pode trazer outros temas aí, quando a gente está trabalhando os vocabulários mesmo. Pode ir passando. Por exemplo, né, quando a gente está trabalhando com números, como a gente pode fazer aí a inserção da matemática, né, quando a gente está trabalhando com vocabulário com números, né? Então, a gente pode brincar, pode trazer jogos, pode trazer problemas mesmo da realidade dos alunos, que eles possam aí criar as soluções, né? Tem muita coisa bacana, muita coisa interessante que você pode retirar dos próprios materiais, né? E aí eu gostaria de agradecer a participação da Terezinha, da Quimier, dizer que realmente contribuiu muito, né, para a nossa formação aqui com os professores e que vocês venham mais vezes, né? Nós que agradecemos. Isso mesmo, nós que Vamos agradecemos. fazer também o inverso, vocês... Com certeza. Muito Com obrigada, certeza. Terezinha Quimier. Eu vou me despedindo e lembrando aí a todos, né, de se você quiser assistir novamente, se você quiser ver alguns dos outros materiais e os materiais que foram apresentados aqui, a gente tem lá no repositório do Centro de Mídias. Nata? Bom, eu também vou. Muito obrigada a todas e todos, né, por acompanharem. E até breve, né, Lê? Até breve, a gente volta.